Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mudança de planos, hein? Thales Magno volta a ficar à disposição contra o Noroeste. Rodrigo Garro está prestes a voltar. E a gente vai falar da projeção para esse jogo aí deste sábado. Segunda-feira tem jogo de novo e o derby na próxima quinta-feira. Tudo isso nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, o Thales Magno passou o dia inteiro fora desse jogo contra o Noroeste, dentro de uma ideia de que Ramon Dias provavelmente vai dar uma reforçada no time, usar alguns titulares para já preparar esse time visando o clássico contra o Palmeiras e depois preservar alguns jogadores na segunda-feira diante do Novo Horizontino. Para quem está olhando a tabela do Campeonato Paulista e não está encontrando esse jogo contra o Novo Horizontino, eu explico. Esse jogo é um jogo antecipado da 11ª rodada que cai justamente na data da pré-Libertadores, quando o Corinthians encarará o Universitário Central da Venezuela por esse primeiro confronto eliminatório, cai justamente nessa data que tem rodada do Paulista. Então o que a Federação Paulista fez? Antecipou esse jogo, essa rodada, para que o Corinthians possa jogar esse jogo da pré-Libertadores para essa segunda-feira. Então o Corinthians encara uma maratona a partir de agora, justamente para folgar lá na frente. Ele joga neste sábado, diante do Noroeste, joga na segunda-feira contra o Novo Horizontino e na quinta-feira contra o Palmeiras. Então, por isso que o Ramon deve dar uma forçada nos titulares, até para dar ritmo para os caras neste sábado, tira os caras na segunda-feira para dar um descanso maior, né? Bota reservas, e aí na quinta-feira, força máxima diante do Palmeiras no Clássico, no dia 6 de fevereiro, na próxima quinta-feira. Então, só para vocês terem uma ideia do planejamento. A ideia inicial era que o Thales Magno viajasse aos Estados Unidos para renovar o seu Green Card, que é o seu passaporte lá, né, a sua liberação, a sua autorização para viver e trabalhar e morar nos Estados Unidos. Ele pertence ao New York City e está emprestado para o Corinthians até a metade do ano. E o visto dele vence agora no mês de fevereiro, ele precisa renovar. Então essa viagem, ela já estava meio que programada e o Thales, né, ia se ausentar desse jogo. Porém, eles decidiram que o Thales viajaria só depois do derby. Então não teria muita diferença, né, em termos de datas, né, porque ele ainda teria tempo hábil para renovar o seu green card. Então assim, os caras decidiram, espera um pouquinho, porque a gente está precisando aqui, né, estamos numa arrancada boa, você está num ritmo legal, tem o clássico contra o Palmeiras, que a sua importância é vital, né, e aí você não perde também, né, treinamento, ritmo de jogo, aquela coisa toda. Depois, né, o Corinthians daqui a pouco ganha o derby, né, quem sabe, ou faz um bom jogo, encaminha a classificação no Paulista, o Thales pode viajar de uma forma mais tranquila. Então, o Thales volta a ficar à disposição e é uma grande notícia. A gente está falando do melhor jogador do Corinthians em 2025, disparadamente. Estamos falando do cara que mais aproveitou as oportunidades dentro desse rodízio promovido pelo Ramon desde que o ano começou. Tem feito gols, tem jogado bem, tá pedindo passagem, inclusive, no time titular, mesmo que necessite mudar o esquema. Não acho que ele será titular neste sábado, mas não me surpreenderia se assim fosse, como no último jogo, por exemplo, né, em que eles mudaram até o sistema por conta do gramado, da chuva, né, contra a Ponte lá e tal, mas um 4-3-3, né, com 2 volantes, o Coronado, e 3 atacantes, Thales, Romero e Yuri Alberto. Enfim, a tendência é que seja um time titular e o Thales entrando no segundo tempo. Tem desfalques importantes. O José Martínez tomou um cartão vermelho, né, 2 amarelos no jogo contra a Ponte e acabou ficando suspenso para esse jogo. O Alex Santana também, por 3º amarelo, então também está suspenso. Então são 2 suspensões ali no meio, para a mesma função, basicamente, ali, mesmo setor, digamos assim. Então isso dificulta um pouco a escalação do Ramon. Já vou dar uma prévia aqui para vocês. Ele já não tem outros jogadores como o Mateuzinho, e esse é um problema na lateral, porque aí o Léo Maná tá jogando todos os jogos, e aí tem até uma dúvida do menino Jacaré, né, se ele pode ser testado nesse jogo. Acho difícil, talvez contra o Novo Horizontino, quando ele, né, mesclar bem, mas o Léo Maná tá jogando praticamente todos os jogos na ausência do Mateuzinho. Ele não está recuperado ainda, provavelmente preparado para o derby, então o Léo Maná segue como titular ali na direita. E o Gustavo Henrique, que ainda não se recuperou também desse problema que ele teve, então é uma questão muscular, então ele desfalca também a defesa. São alguns desfalques, além do Bidon, que está na seleção brasileira.
e dos já conhecidos Maicon e Rodrigo Garro. Vamos lá, vamos falar desses dois. O Maicon já começou a trabalhar com o grupo. Ele já estava trabalhando no campo, em treinamentos de menor impacto, né, como a gente chama, e agora ele já está trabalhando com o grupo para voltar quase que na sequência, gente. Não ainda neste sábado, talvez contra o Novo Horizontino ele já ganhe alguns minutos, e depois contra o Derby, né, pode ser que ele já esteja presente. O Rodrigo Garro, ele no domingo, a expectativa é que no domingo ele comece a treinar com o grupo. Ele está na fase final de recuperação e aí eu acho que é muito pouco tempo entre o domingo e a quinta para o Garro estar à disposição para o jogo contra o Palmeiras. Mesmo assim, não acho impossível dentro de um planejamento, né, para ele, que ele entre alguns minutos nesse jogo contra o Palmeiras, no segundo tempo, enfim, dificilmente titular, mas que ele esteja à disposição, seja relacionado. O que o Emiliano Dias falou na última entrevista, que para o jogo contra o Universitário, no dia 19 de fevereiro, o Garro não preocupa, ele estará de volta com certeza. E se ele estará de volta com certeza no dia 19, é natural que ele já tenha entrado alguns jogos anteriores para exatamente pegar ritmo, né, e não chegar frio num jogo decisivo eliminatório. O Emiliano rasgou elogios ao Garro, disse que é o melhor jogador que nós temos, né? E olha, né, botou ele na frente do Depay, do Yuri, de qualquer um. É o melhor jogador que nós temos, é o melhor meia que nós temos, precisamos muito dele. Então ele não preocupa contra o Universitário dia 19. Contra o Palmeiras ele não quis adiantar. Então eu tô achando assim que isso vai ser analisado dia após dia, né? Ele volta a treinar no domingo, deu uma resposta super boa em 2, 3 dias, alguns minutos é possível que ele ganhe. Se não, eu acho que aí eles vão pensar um pouquinho mais na frente aí nesse jogo que é o jogo do semestre, né? É o jogo de ida, é o primeiro jogo, mas vale uma classificação para uma outra fase eliminatória para pegar um outro time e aí depois só aí entrar na fase de grupos da Libertadores. É um jogo de suma importância, em que o Corinthians precisaria muito do Rodrigo Garro. Então a coisa está acontecendo, ele está para voltar. A pena é que já tem um clássico daqui menos de uma semana e talvez não dê tempo hábil dele estar pronto. Vamos lá, vamos montar esse time aqui. O Hugo Souza, que fez aniversário agora recentemente, né, completou 26 anos, o Memphis até cantou na festa dele. Na direita o Léo Maná ou o João Vitor Jacaré. O André Ramalho e o Kaká devem fazer a dupla de zaga, mas eu tô gostando desse menino João Pedro. E o Félix Torres jogou muito bem contra a Ponte. Mas dentro do revezamento, acho que o Ramon deve manter a dupla André Ramalho e Kaká. Vamos ver. O Matheus Bidu na lateral esquerda, né? Mas, cara, tô gostando dos poucos minutos que eu tô vendo do Palácios, hein? Mas aí, né, deixa o Palácios na segunda-feira contra o Novo Horizontino, e não o Hugo, né, Ramon? Então dá mais linha pro Palácios, né? Eu sei, tem uma questão física aí, o cara ficou muito tempo parado, o Bidu por enquanto é titular. E o meio-campo, sem Alex Santana, sem José Martínez, o Maicon, né, já não contávamos, o Bidon também na seleção. Vamos lá, Ranieri abrindo o meio-campo, André Carrilho, e essa outra figura pode ser Charles ou Rian. Rian, né? Vamos de Rian, né? Rian, né, Ramon? Rian. O Coronado na ponta do losango para fazer a meia armação do time. Esse é o time tem sido titular, com Memphis e Yuri no ataque. O Thales pode entrar no lugar do Coronado, por exemplo, como já entrou por dentro? Pode, mas não vejo como uma tendência. Pode ser que ele tire um dos volantes, sei lá, o Rian, como eu falei. Aí Ranieri, Carrilho, Coronado, e aí Thales, Memphis e Yuri, mas é um time abertinho. Pode ser também. Mas enfim, acho que o Thales fica para segundo tempo e a escalação vai de Ranieri, Rian, Carrilho e Coronado, com Memphis e Yuri no ataque. Pelo menos é o que eu faria. E você? Qual a sua sugestão para Ramon Dias escalar contra o Noroeste? Titular contra o Noroeste, seguir pontuando, até porque o Mirassol do grupo do Corinthians também tem 12 pontos, então não dá para dar bobeira, visando classificação e visando até a primeira colocação. Segunda, Novo Horizontino, jogo antecipado da 11ª rodada, porque lá o Corinthians estará jogando a pré-Libertadores, então já joga esse jogo agora, e quinta-feira o derby contra o Palmeiras. Os próximos dias decisivos, né? Como são todos os jogos do Corinthians, não tenha dúvida. O que vocês acham que vai acontecer? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima ou depois do jogo, né? Contra o Noroeste. Valeu, gente. Até lá. Tchau.